Olá, bem-vindo ao canal da Casa Sem Lixo ou ao Muito Além da Ecobag, nosso podcast. Estou aqui com o Tim, mais uma vez, Timóteo Carriquer. Salve, salve! Um grande amigo, quase que um local de Floripa, tá? Quantos anos em Floripa, Tim? 22 anos. Nossa, tá há muito tempo em Floripa, a gente se conheceu há 22 anos. Há 22 anos, exatamente. E o Timóteo, para quem tá chegando aqui agora, não assistiu os outros episódios, este é o 5º episódio do Muito Além da Ecobag. Não, mentira, gente, esse é o 5º episódio do Céu na Terra, que é a 4ª temporada. Nossa, meio confuso, né? É um podcast cujo o título é Muito Além da Ecobag. E dentro do podcast nós estamos na 4ª temporada, cujo título é O Céu na Terra, e este é o 5º episódio, cujo título é A Missão da Igreja. Acho que é importante dizer que, para você entender o que a gente vai estar falando aqui plenamente, não que a gente entenda plenamente, mas para ficar mais fácil, assista os outros episódios que vai facilitar. Vai fazer muito mais sentido, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, já quero te pedir para nos seguir, segue aqui, dá um follow na gente, avalia também nas plataformas e bora lá. Qual que é a missão da igreja, Timóteo? Qual que é a base primeiro desse nosso bate-papo? Isso. Na verdade, essa é a primeira vez que nós chegamos, assim como passagem principal, no Novo Testamento. Olha só. Então acho que eu falei que a gente tá... A ideia dessa temporada, da 4ª temporada, é trazer as bases bíblicas, justamente. Isso. Né? A compreender a nossa fé e do porquê do nosso ativismo ambiental como cristãos. Então, eu não sei se você é membro de uma igreja, nem sei se você é cristão, mas se você, às vezes, está numa comunidade, não sei onde você atua, onde você pode colocar em prática a sua fé, o nosso convite aqui é que você venha dar uma olhada para essas bases bíblicas. Vamos lá, Colossenses 1. Colossenses 1, nós começamos versículo 15 e versículo 13. Não me lembro onde a gente... 15. Então vamos no 15, né? Estamos no Novo Testamento e eu tenho uma pergunta antes de ler o texto. Para que Jesus morreu? Ótima pergunta. Para que Jesus morreu para você? Quando eu faço essa pergunta, tipicamente a pessoa fala: Jesus morreu, derramou sangue na cruz para me salvar. E certamente isso faz parte do propósito do sacrifício de Jesus na cruz. Mas, curiosamente, nessa passagem, onde Paulo sintetiza a obra de Cristo e o papel de Cristo em relação ao mundo, ele nos leva para um outro caminho, que nos surpreende demais, e daí nos inclui também na tarefa. Vamos lá? Vamos. Então, ele é Jesus, é a imagem do Deus invisível. Para quem está seguindo esse podcast, quando se escuta imagem, o que você imagina? O que você lembra? Quem é criado à imagem de Deus? Entendeu? Aqui há uma alusão nítida a Adão. Jesus está sendo apresentado como o último Adão. Quem é criado par excellence, na imagem realmente de Deus, é Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Curioso isso, curioso. Ele é o primeiro entre toda a criação. Em Provérbios, capítulo 8, descreve Jesus como sabedoria, que no princípio Deus criou todas as coisas, ele estava lá com Deus. Então, ele é o primogênito. Interessante isso. João 1 também começa mais ou menos assim. No princípio era Deus, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora vamos continuar. Pois nele, quem é ele? Jesus, o primeiro Adão? Isso, pois nele... Primeiro não, o último Adão. O último Adão, isso mesmo. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. Agora ele extrapola Adão, né? E vai além do Adão.
Deus não criou tudo através de Adão. Adão foi lá no final. Mas esse que nós vamos descobrir é o próprio Deus. O último que é o primeiro? O último que é o primeiro, que na verdade ele mesmo toma o lugar daquele que ele havia enviado, Adão. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, que sejam tronos, isto é, governos, sejam soberanias, que é principados, que é potestades, ou seja, todo tipo de autoridade, de governo, de política, de ação social, talvez até o mundo espiritual que a gente não enxerga, né? Que a Bíblia às vezes descreve de maneira meio arrepiante. Tá certo essa palavra? É. Horripilante? Ou Repilante não, né? Arrepiado. Que nos arrepia. Agora todo mundo sabe qual é a minha raça, né? Não é brasileiro, gente. É assim. Tá bom. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Agora entra a igreja, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Já falamos antes, né? Que nós somos o corpo de Cristo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Nós já lemos que ele é o primogênito entre a criação. Agora ele é o primogênito dentre os mortos. O que quer dizer isso? Ele é o primeiro de vencer a morte. A morte foi o maior castigo decorrente do descumprimento do mandato criacional por Adão e Eva. Como consequência disso, entrou a morte. E Jesus é o primeiro que vence isso. Ou seja, é uma referência à sua ressurreição. Para ter a primazia em todas as coisas. Ou seja, para que ele seja acima de tudo. Tá. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, o fascinante dessa passagem é que antes de falar um tintim sobre a salvação... Um tintim é bom, hein? Você gostou? ele está colocando Cristo na criação, que já nos dá uma dica, né? O que Cristo, Criador, vai ter a ver com Cristo Salvador? E vai revelar logo, logo. E havendo feito a paz significa que a reconciliação, né? Paz significa reconciliação. E foi o homem que desobedeceu a Deus, que precisava ser reconduzido a Deus. Nos afastamos de Deus por conta da desobediência. Isso ocorre por causa de algo que Cristo fez, por enquanto, sem falar mais nada. A reconciliação, ou a paz, no caso da paz. Que é a mesma coisa, reconciliação à paz. Pelo sangue da sua cruz. Daí o que a gente espera? Nos salvou. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, todos nós. Todos os seres humanos. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre nos céus. Ou seja, tudo que ele criou é Cristo que reconcilia. Agora, isso é uma ideia meio maluca, né? Meio difícil a gente apalpar. O que quer dizer que ele reconciliou todas as coisas? Eu acho que não sei se é tão difícil, Tim, quando a gente olha para a nossa realidade hoje, quando a gente assiste um jornal, quando a gente... Vê tanto estrago, tanta bagunça, tragédia, destruição. Isso. Tanto dentro das famílias, dentro dos relacionamentos, até, quanto também... Até mesmo na criação, né? Agrotóxicos, plástico nos mares, o clima aquecendo cada vez mais. Ou seja, a gente está em pleno deterioração. Opa, outra palavra não consigo pronunciar. Mas... E o problema que eu vejo nisso, até porque isso vem acontecendo e a gente vai se acostumando. Vai. É como se a gente ficasse dormente, né? Exato. E Cristo, de alguma maneira, ele veio para colocar isso de novo em ordem. Agora, a ideia é que um pouco mais adiante, como ele faz isso? Ele faz isso porque nós lemos logo no início da Bíblia que nós, a humanidade, tem responsabilidade. Nós temos responsabilidade nisso.
Agora, como é que Cristo faz corrigindo a gente? Ele faz isso criando ou transformando a gente em novas pessoas. Uma vez, Paulo vai falar em 2 Coríntios 5:17, ele vai chamar nós, novas pessoas, de novas criaturas, ou nova criação. É a mesma palavra, criatura e criação. Então, nós nos transformando em nova criação, novos homens, novas mulheres, novos Adão, novas Evas. Então, nós temos a possibilidade de ser aqueles agentes que foi o propósito de Deus para nós sermos em Gênesis 1. Mais ao pé da letra, um pouco mais adiante, nós lemos que Ele nos deu esse ministério de reconciliação. Que ministério? A gente pensa que deve ser o ministério de reconciliar uma pessoa com a outra, uma pessoa com Deus, e certamente isso faz parte. Com certeza. É o miolo da coisa. Só que não é tudo. É que nós também temos esse ministério de reconciliar-nos uns aos outros e nos reconciliar com Deus e fazer essa reconciliação que abrange toda a casa, todo o templo, todo esse espaço sagrado que é descrito em Gênesis, é como o espaço de Deus. Então, isso faz parte da nossa incumbência. É muito incrível porque quando a gente enxerga assim a nossa missão, ela pode ser facilmente vista no decorrer do nosso dia a dia. Porque todos os dias nós estamos nos relacionando, todos os dias nós estamos nos alimentando, né? Tomando água ou tomando outras coisas, e andando de carro ou andando a pé, enfim. O tempo inteiro... As implicações são... O tempo inteiro nós temos a oportunidade de tornar essa missão realidade na nossa vida. Como é que vou me deslocar de um lugar para outro? Sem virar doido, né? Mas sim. Tem algum jeito de fazer isso que cuida melhor da criação? Quando eu escolho a verdura que eu vou comprar, o tipo de carne que eu vou comprar. Ou a empresa que eu vou até... Que vai sustentar, investir. né? É aquela empresa, o que aquela empresa está fazendo em termos do cuidado da criação, né? Esses dias até estava... O banco, né? Essa parte é bem difícil. Lidar com o banco não é fácil. Mas banco, que banco empresas, que eu tô... Em outros lugares, eu me lembro que lá na América do Norte, na Europa também, igrejas inteiras, eles fazem a escolha de empresas de acordo com como a maneira que eles lidam com a criação. E excluem empresas por causa disso, né? E cada vez mais pessoas estão tomando suas decisões individuais de acordo com esse tipo de coisa também. Obviamente, nós temos nossa ação, né? Não adianta fazer boicote dos outros se a gente está fazendo a mesma coisa a nível pessoal. Ou nos nossos lares, né? E a pergunta é, né? Diante dessa missão que é a missão... Que, voltando lá na segunda temporada, quando tu trouxe isso bem claramente, né? E é o que a gente vem trazendo aqui durante todos esses episódios. A missão é dominar, no bom sentido, é arrumar essa casa. Então, a gente tem uma missão enorme pela frente todos os dias, né? Com certeza. E se dominar fica uma palavra difícil, pensa na alternativa de Gênesis 2. Cultivar e guardar. Né? Servir ou preservar. E a gente conclui, então, com essas perguntas, né? Se a gente, tanto dentro de casa, Casa Sem Lixo existe para isso, para trazer esse poder que a gente tem como casa, quando a gente multiplica isso. E eu acho bem legal trazer um dado aqui da ONU. Eu participei de um movimento da ONU Meio Ambiente ano passado, internacional, que trouxe esse seguinte dado, que 70% dos gases, das emissões de gases de efeito estufa do planeta, elas estão intimamente ligadas às escolhas das casas.
Olha só, 70%. Então, não é Que que a coisa. minha casa emite, Aham. mas se a gente une todas as casas Todas no as planeta residências. e todas as escolhas que envolvem essas casas existirem, isso resulta em 70% das emissões de gases de efeito Interessante estufa. isso. Então, aí você pode pensar na sua casa, você pode pensar na sua comunidade, você pode pensar onde você está. Né, no seu bairro, e aí, quem sabe, começar a ressignificar. E claro, todo o conteúdo que a gente faz aqui na Casa Sem Lixo, e estamos tentando trazer aqui também para Muito Além da Ecobag, é sempre usar o que você tem, começar de onde você está, né? A gente não vai mudar o mundo, essa missão não vai acontecer da noite para o dia, mas... Isso mesmo. E eu quero também falar que, neste momento, apesar de tanta desgraça que parece que a mídia tenta trazer o tempo inteiro pra gente, neste momento, nesse exato momento, existem centenas de milhares de pessoas que estão, sim, fazendo coisas boas. Que estão, sim, fazendo bem, né? E cumprindo essa missão. Então, que se multipliquem. Isso, que se multipliquem. Você pode fazer parte dessa história, dessa missão junto com a gente está tentando. Isso. Não somos perfeitos, mas a gente está aqui. Nicole, só para lembrar, essa passagem não é uma passagem passageira, não é a única passagem que fala de Cristo dessa maneira. Há alguns que não querem, às vezes, aceitar isso, acham que mas isso é só Colossenses, mas não é só, não. Em Filipenses a gente lê que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, todo tipo de ser vai estar debaixo da ordenação de Cristo. Desse Cristo que veio para reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas. No próximo episódio nós vamos ver uma outra passagem. Já lembramos de Efésios também, capítulo 1, versículo 10. Legal. Então, isso é uma perspectiva muito mais abrangente do que a gente imagina. Até mesmo a grande comissão, que a gente geralmente não faz nenhum vínculo com isso, começa quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada entre todas as nações? Não. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, com base na sua autoridade sobre a criação toda, nós somos chamados para ser seus embaixadores e fazer discípulos, pessoas que vão fazer o mesmo. E o ministério que ele está fazendo agora, nós acabamos de ler. E nós somos essas mãos, nós somos esse corpo, né? Isso mesmo. Que legal. Eu sou uma unha. É uma unha? Eu não sei o que eu sou. Eu sou alguma coisa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que esse episódio tenha inspirado você de alguma forma. Por favor, não deixe de deixar os seus comentários, de compartilhar com outras pessoas. Eu quero lembrar que tem no site da Ultimato, eu vou deixar aqui no link, tem um livro, um e-book gratuito que você pode baixar e, inclusive, estudar mais sobre esse tema. Eu vou deixar aqui de autoria do Timóteo. E até o próximo episódio, é isso? Tchau, Beijo tchau. sem lixo, tchau, tchau.